boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai continuar a nossa retomada de conceitos. Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre equações do primeiro grau e hoje a gente vai falar daquelas equações onde aparecem umas fraçõezinhas perdidas por aí. Será que você lembra como faz para tirar aquele número de baixo na equação e resolver a equação? Não sei, vamos descobrir hoje, hein? Então, preciso que vocês separem aí, por favor, lápis, borracha, caneta, folhas para anotação e a cabecinha aí bem animada para poder fazer um monte de contas, certo? E eu estou hoje aqui, claro, com a professora Inês para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, boa tarde. Boa tarde também a todos os professores e pais que nos acompanham nas aulas da primeira série do ensino médio. E aí, pessoal, você lembra como resolver uma equação que tem fração? Pois é, se você já sabe, ótimo, você vai reforçar os seus conceitos básicos. Mas se você não sabe, vamos prestar bastante atenção, porque você sabe, como sempre, a aula da professora Roberta é a melhor que tem, não é mesmo, pessoal? Então, vamos ficar bastante antenados. E vamos começar, professora Roberta? Mas que puxa-saquismo, vamos começar. Então, vamos começar falando sobre a equação do primeiro grau. Vou pedir para colocar, por favor, o slide para eles. Isso. Lembra, já falei disso todas essas últimas aulas. O que é uma equação do primeiro grau? É aquela conta matemática que tem um sinal de igual e uma letra que a gente chama de incógnita, elevado a 1, desconhecida, para descobrir o valor dela, sim? Formato padrão é AX mais B igual a 0, onde esse A e esse B são dois números, que são os coeficientes, sim? E o A não pode ser 0, porque se ele for 0, ele vai zerar o X, e aí você não tem como descobrir o valor do X se não tem X, certo? Legal. Quando a gente vai resolver a equação do primeiro grau, para resolver o que faz mesmo, isola a incógnita, né, a parte do x, num dos membros, normalmente a gente põe no primeiro membro, e no segundo a gente põe só quem tem número, usando operações como adição, subtração, multiplicação e divisão. Tudo bem? É parecido com as outras aulas? Sim, só que sempre vai ter um complemento a mais, por isso que a gente está retomando conceitos. Então, vou pedir para colocar, por favor, aí para eles o exemplo 1 na tela, para a gente poder ler juntos. Sim? Se vocês observarem, é uma equação do primeiro grau, por quê mesmo? Porque tem um sinal de igual e tem uma letra x, que tem um expoente 1 invisível lá em cima, para achar o valor. Então, toda vez que eu tenho uma equação do primeiro grau, eu tenho que descobrir o valor do x. Tudo bem até aqui? Tá. Se você lembrar da minha última aula, que tinha aquele exercício com distributiva, para eu poder fazer aquele esquema de colocar x de um lado e número do outro, eu preciso que esteja bonitinha para fazer isso. Quando tinha a distributiva, eu tinha que começar com a distributiva. E quando eu tenho uma fração, eu vou ter que começar pensando nesse número aí de baixo, que está atrapalhando aquele mecanismo de colocar x de um lado e número do outro, para a gente poder resolver. Então, vou pedir para vocês virem aqui comigo e a gente começar o raciocínio, tudo bem? Como que eu faço, professora? Eu vou lembrar lá da minha aula de operações inversas. Eu tenho aqui um dividido por 5. Como que eu vou dividir por 5? Eu vou simplesmente pensar na operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Não é a multiplicação? Então, eu vou pensar, se eu tenho dividido por 5, eu tenho que arranjar um jeito de multiplicar por 5 para tirar esse número de baixo. Ah, então, professora, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu for começar a fazer uma equação de primeiro grau, que eu vi que é uma equação de primeiro grau, e eu vejo que tem uma fração, aqui eu estou trabalhando com um único número embaixo, tá? Um único denominador. Para tirar esse número de baixo, eu uso a operação inversa. Como está dividido por ele, eu vou fazer todo mundo multiplicando por ele. Isso mesmo. Então, eu vou pegar todos os termos da minha equação e vou multiplicar por 5. Então, eu vou fazer 5 vezes o x, que é o primeiro termo, mais 5 vezes 3x dividido por 5, igual a 5 vezes 40. Então, eu peguei todos os termos da minha equação e multipliquei por 5. Aí, automaticamente, esse vezes 5 e dividido por 5 cancelam. Tá? Ah, então, professora, eu podia simplesmente só multiplicar todo mundo por 5 para ir mais direto e já esquecer aqui o número 5 embaixo? Poderia, mas para você não errar, acho mais fácil você multiplicar todo mundo pelo denominador e aí você cancela esse denominador aqui. Tudo bem? Quem que sobrou? 5x mais 3x igual 5 vezes 40? 5 vezes 4 dá para fazer de cabeça, né? E coloca o zero do lado.
5 vezes 4, 20, mais um zerinho do lado, 200. Agora a gente olha para essa equação. Opa! Isso é uma equação do primeiro grau. Como que é uma equação do primeiro grau? Tem o sinal de igual e tem o x elevado a 1. Como que resolve a equação de primeiro grau? Todos os termos que tem x coloca de um lado e todos que não tem do outro. Se você olhar, já está desse jeito. Agora, então, eu vou somar os semelhantes, juntar os semelhantes. Então, eu vou juntar todo mundo que tiver na primeira parte, deixar alguma coisa com x, e na segunda parte, que já está prontinho, deixar um númerozinho. 5x mais 3x, 5 mais 3, 8x, igual a 200. Não tem com quem somar, só 200. E para finalizar essa conta, lembra, eu quero descobrir o valor do x, eu tenho um 8 grudado, ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Sempre eu utilizo operações inversas. Vou dividir 200 por 8. Vou fazer aqui do lado. 200 dividido por 8. 2 é muito pequeno, vou ser obrigada a pegar 20. Tabuada do 8 tem 20? 8, 16, 24. Não, tem 16, duas vezes. 2 vezes 8, 16. Para chegar no 20, sobram 4. Abaixo 0, 40. Tem 40 na tabuada do 8? Tem, né? 8 vezes 5. Vai dar 40 e sobrou nada. Ok? Então, x é igual a 25. Então, só retomando, para eu poder tirar o número de baixo, eu multiplico todo mundo por esse número, e aí ele vai sumir de baixo, porque ele vai acabar cancelando, porque você está multiplicando por 5 e dividindo por 5, cancela. E aí você consegue resolver como você já aprendeu nas últimas aulas. Isso, coloca para mim a resolução. Só o detalhe dessa resolução, que quando eu multipliquei por 5, eu deixei o 5 embaixo nas duas frações, então automaticamente, como estava dividido por 5 dos dois lados, a gente podia sumir com esse 5. Tá? Então, aí só pus o enfeitinho do dividido por 5, mas é o mesmo raciocínio que eu usei aqui, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam? Vamos para uma atividade? Então, coloca a atividade isso para eles, mesmo raciocínio do meu, tem que tirar esse 3 de baixo, pensar na operação inversa, arrumar e descobrir o valor do x, que é a nossa incógnita. Professora Inês, quanto tempo eles têm para esta atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos para encontrar o valor de x. Ok, então quero o valor do x lá no chat. Boa sorte!
Voltamos. E aí, vocês descobriram o valor do X? Professora Inês, conta tudo para mim. Professora Roberta, o chat está bombando. Nós tivemos um ou outro aluno que colocou um númerozinho meio estranho lá, mas a grande maioria colocou x igual a 9. Entre esses alunos, temos lá a Daniela, o Antônio, o Kaique, o Pedro, o Rodrigo, o Wellington, o Guilherme, a Kimberly e o João Vitor. Quero agradecer também a participação de alunos e professores de várias escolas, entre elas, Escola Lisanias de Oliveira Campos, Visconde de São Laurindo, Moacir Santos de Campos, Homero Fernando Milano e Machado Neto. Obrigada pela presença. Professora Roberta, vamos então resolver novamente? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor. Então, lembra, para a gente poder resolver, não pode simplesmente apagar esse 3 aí e fazer a conta como se o 3 não tivesse. Você tem que arranjar um jeito desse 3 sair daí, mas participar da conta, tudo bem? Lembra, tá dividido por 3, você vai usar a operação inversa. Então, você vai multiplicar todo mundo por 3, utilizar a operação inversa. Então, eu vou fazer 3 vezes o primeiro valor, que é x, mais 3 vezes o segundo valor, que é 2x sobre 3, igual a 3 vezes 15. Então, eu multipliquei todos os termos por 3, todos eles. Na hora que eu multiplico todos os termos por 3, este termo que tinha o 3 dividindo o 3 embaixo, automaticamente ele cancela e sobra só o termo de cima, ok? Sobra só o 2x. Então, esse 3, quando ele multiplica todo mundo, ele acaba sumindo daqui e sobra só o 2x. O que ficou, então? 3x mais 2x igual a 3 vezes 15. 3 vezes 15, dá para tentar fazer de cabeça. 15 mais 15 é 30, com mais 15, 45. Muito bom. Agora eu vejo uma equação de primeiro grau. Como que resolve mesmo? Todos os termos que têm x ficam de um lado, todos que não têm ficam do outro. Já está assim, melhor ainda. O que eu faço em seguida? Junto os termos semelhantes para ficar um só no primeiro membro e um só no segundo. No segundo já tem um só, então vou me preocupar com o primeiro membro, que são esses dois números aqui, o 3x e o 2x. 3x mais 2x, simples, soma. 5x é igual a 45. Quero descobrir o valor do x. Está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 45 dividido por 5. Ah, professor, ele está positivo, ele continua positivo? Sim, porque é a multiplicação que está virando divisão. Agora, divisão, tem gente que não gosta da divisão, então eu vou falar o contrário. Na tabuada do 5, tem 45. 5 vezes alguém dá 45? 5 vezes 9? Então, dá 9, 45 dividido por 5. Dá 9. Vou pedir para colocar a resolução para eles aí na tela, por gentileza. Observem que aí eu multipliquei por 3, mas eu direto coloquei a fração para assumir com esse 3. Mas é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, tá. Então, vamos agora ver, mesmo se vocês estão entendendo, vamos então para mais um exemplo. Aí você fala, professora, por que você vai fazer mais um exemplo com um númerozinho só embaixo? Porque agora eu coloquei mais termos na nossa equação. Se você pensar na anterior, eu tinha a fração, um termo do lado de lado igual e um termo antes do igual. Agora eu tenho dois termos aqui, o x, o 3 antes do igual e o 9 lá do outro lado. Então eu tenho 3 termos que não têm o número embaixo, que não tem o denominador. Será que funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Para a gente tirar esse número que está dividido por 5, lembrando que eu estou falando com frações, uma única fração na conta, tá? 2 vai ser a próxima aula. Uma única fração na conta. Como que eu vou fazer? Para tirar, o método mais prático é multiplicar todo mundo por esse denominador, por esse número que está me incomodando aí embaixo. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar. 5 vezes x sobre 5, mais 5 vezes x, nossa, mas que 5 feio, mais 5 vezes 3, igual a 5 vezes 9. Você respira e vê se você multiplicou todo mundo por 5. Multiplicou? Agora você vem e cancela o 5 daquele que tem a fração. E vai sobrar somente o x aqui em cima. Vou copiar o resto. 5 vezes x... já vou fazer as continhas. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. Tabuada, né? E 5 vezes 9, 45, que a gente fez agora há pouco.
Ok. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau. Como que faz para resolver a equação do primeiro grau mesmo? Todos os termos que têm x ficam de um lado, todos que não têm ficam do outro. Quem que está errado aí? Não é esse mais 15? Porque ele não tem x, então ele tem que ficar junto aqui com 45. E como que a gente passa para o outro lado? Usando a operação inversa. Se está mais 15, ó, vou copiar todo mundo que já está certinho. Se está mais 15, operação inversa da adição é a subtração. Menos 15. Então, eu tenho x mais 5x e 45 menos 15. Vou juntar os termos semelhantes. Vou juntar para ter um número só e juntar para ter um número só. Lembra que na frente desse x tem um número invisível. 1. 1x mais 5x, 6x. E do lado de cá, 45 menos 15. Esse dá para fazer de cabeça também, né? Dá 30. Dá 30. Agora, para finalizar a conta, tem que deixar o x sozinho. Tem o 6 grudado nele. Quando está grudado é vezes. E o contrário da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar x igual a 30 dividido por 6. Falou em divisão, o povo fica com medo. Não fica com medo, pensa na tabuada. 6 vezes quem dá 30? 30 dividido por 6. 6 vezes 5. Então, observa a minha conta de novo. Peguei todo mundo, multipliquei todo mundo por 5, cancelei onde tinha fração, aí eu trabalhei com a equação normalmente, ok? Põe, por favor, põe a minha tela primeiro para eles olharem, porque tem gente que quer tirar print dessa tela aqui, já que eu fiz um pouquinho diferente. Quer tirar um print? Aproveita agora. Agora, põe a resolução do exemplo 2, se eles quiserem que tenha a parte da fração. Então, aí eu fiz também a mesma coisa, multipliquei por 5, mas deixei o 5 embaixo ali da fração para cancelar ele, porque tem gente que está acostumado mais com esse método aí tradicional. Ok? Vamos fazer uma atividade para ver se vocês entenderam mesmo quando tem mais de um termo? Então, por favor, atividade para eles aí na tela. Atividade 2. Isso. Você vai simplesmente tirar esse dividido por 2, pensando na operação inversa, e descobrir o valor do x. Então, para aquelas pessoas que erraram no primeiro chat, tenta agora fazer de um jeitinho melhor para tentar acertar, hein? Por favor. Professora Inês, quanto tempo a gente tem para esta atividade? Professora Roberta, os alunos terão 2 minutos para encontrar o valor de x. Ok, então voltamos daqui 2 minutos. Boa sorte.
Voltamos do chat. E aí, vocês descobriram o valor do X? Professor Inês, eles descobriram? Professora Roberta, no começo do chat nós tivemos algumas respostas, parece que meio equivocadas. Mas depois o chat bombou e a maioria dos alunos escreveu que o X vale 2. Pois é, entre todo mundo, nós temos lá a Tauane, o Tiago, a Laíse, o Juan, o Natan, a Maria Cibele, a Camille e a Giovana. Quero também agradecer a participação de professores e alunos de algumas escolas. Entre elas, Laerte Ramos de Carvalho, Joaquim Pedroso de Alvarenga, Escola Padre Fabiano, Oacir Antônio Elero, Escola Padre Arlindo Vieira e a PEI, professor Corina Caçapava Bart. Ana Cláudia, você que está aí participando da nossa aula, vamos então nos concentrar? Concentração aqui na explicação da professora Roberta, que eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Vamos então, professora? Vamos sim, então vem comigo. Como que faz mesmo para resolver uma equação quando tem uma fração? Arranja um jeito de tirar esse número de baixo. E como que você tira esse número de baixo? Multiplicando todo mundo por esse número. Então, quem é o número que está embaixo? 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar termo a termo por 2. Eu tenho que perceber que eu tenho um termo que é o x sobre 2, um termo que é o x, um termo que é o 1 e um termo que é o 4. Então, eu vou para cada um deles multiplicar por 2. Então, com calma. 2 vezes o primeiro, que é x sobre 2, mais 2 vezes o segundo termo, que é x, mais 2 vezes o último termozinho antes do igual, que é o 1. Igual, depois igual tem o 4. Então, 2 vezes o 4. Multipliquei todo mundo por 2. Aí, esse que tem a fração, como tem 2 em cima e embaixo, você está multiplicando por 2 e dividindo por 2. Então, você vai cancelar. Cortar. E aí você vai copiar tudo que sobrou. Claro, fazendo já as continhas de vezes que aparecem aqui, tá bom? Sobrou o x. Sobrou 2 vezes x, que é o próprio 2x. 2 vezes 1, que dá 2. E 2 vezes 4, que dá 8. Agora é o jeito de resolver a equação de primeiro grau. Eu observo quem tem x, já deixo ali do lado esquerdo. E quem não tem, passa para o lado direito. X, 2x, tem a letra x, vai ficar aqui. O número 2 não tem a letra x, então ela vai ter que mudar para o lado de cá do igual. O sinal de igual é o que separa quem tem x e de quem não tem x, tá bom? Então, esse mais 2, ele vai ter que vir para cá, pular o sinal de igual e mudar de operação. Então, eu copio o x, eu copio o 2x, eu copio o sinal de igual, eu copio o número 8. Porque quem vai mudar de lugar é o mais 2. Ele vem para cá. Operação inversa, menos 2. Fiz isso, deixei arrumadinho. Todo mundo que tem x antes do igual e todo mundo que não tem x depois do igual. Agora eu vou juntar os termos semelhantes pensando em dinheiro. Tenho dinheiro, tenho muito dinheiro. Tenho dívida, tenho muita dívida. Tenho dinheiro e dívida, vou pensar se dá para pagar ou não, ok? Aqui, invisível, tem o número 1. Então, eu tenho R$1 mais R$2. R$1 mais R$2, R$3. Ok. E do lado de cá, 8 menos 2. De 8 eu vou tirar 2, ficam 6. Agora, para finalizar a conta, tem um 3 atrapalhando o meu x. Ele tem que sair de lá, porque eu quero x igual, eu não quero 3x igual. Então, o 3 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu copio o número 6 que estava lá e ele passa dividindo. Agora é tabuada. Eu penso 3 vezes que número dá 6? 3 vezes 2. Então, vou pedir para vocês colocarem a minha tela para eles tirarem um print, por favor. Tira um print da minha tela. E agora, põe a resolução quando eu fiz com fração, que também pode tirar um print assim se você quiser, que é o mesmo raciocínio. Sim? Vamos agora para mais um exemplo. Então, vamos para o exemplo 3. Qual é a diferença do exemplo 3 para o exemplo 2 e para o exemplo 1? No exemplo 1, a gente tinha só 2 termos a mais do que a fração. No exemplo 2, a gente tinha 3 termos ali além da fração. Porém, eles estavam mais concentrados no primeiro membro. Agora, a gente tem 2 termos no primeiro membro e 2 termos no segundo. Aí vai mudar muita coisa? Não, na verdade, vai mudar lá no final, quando eu for colocar a letra de um lado e o número do outro, que vai mudar um pouquinho. Mas o raciocínio é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? Tentar descobrir o valor do x. Porém, tem uma fração. Como que eu começo, então?
sumindo com essa fração. E para sumir com a fração, eu tenho que mexer com esse denominador, que é o número de baixo, que é esse 5 que está gritando aqui para mim, sai daí! Tá bom, vamos tirar o 5 daí. Como que você vai tirar o 5 daí? Usando a operação inversa. Tá dividindo, você vai multiplicar todo mundo. Então, você tem 4 números para multiplicar por 5. Então, você vai fazer 5 vezes o primeiro número, que é x sobre 5, mais 5 vezes o segundo número, que é 8, copia o sinal de igual, 5 vezes o primeiro número que tem depois do igual, que é x, aí tem o sinal de menos, vou colocar o sinal de menos, e 5 vezes o 4. Então, observe que eu multipliquei todo mundo por 5, tudo bem? Agora eu venho e cancelo esse 5 de cima e 5 de baixo, porque multiplicar por 5 e depois dividir por 5 vai fazer conta nenhuma. Multipliquei, depois voltei, não tem conta. Então, cancelei, ficou só quem? X. E aí, vou fazer a conta termo a termo. 5 vezes 8, tabuada, 40. Igual 5 vezes x, 5x, não precisa pôr o pontinho. Menos 5 vezes 4, tabuada, 20. Ok? Então, peguei a minha fração para tirar o número de baixo, multipliquei todo mundo por esse número, automaticamente ele vai cancelar e eu arrumo todo mundo, ficou todo mundo arrumadinho. Legal. Agora, para resolver a equação, como faz mesmo? Todo mundo que tem x tem que ir para um lado e todo mundo que não tem para o outro. Normalmente, a gente põe para lá quem tem x, para a esquerda, e para a direita quem não tem. É um padrão, mas pode fazer o contrário, não muda nada, tá? Então, eu vejo que o x já está na posição certa, porque tem x, e eu vejo que esse menos 20 também já está no lugar certo. Por quê, professora? Porque quem tem x tem que ficar para lá. Então, esse 5x, ele não está, ele está do lado direito do igual, ele tinha que estar do lado esquerdo. Então, ele vai ter que pular para lá. Na frente dele não tem ninguém. Quando não tem ninguém é mais. Então, ele vai mudar a operação. A adição vai virar subtração. Tudo bem? E este 40 que está aqui não tem x. Então, ele tem que vir para o lado direito do sinal de igual. Como tem o sinal de mais na frente dele, ele vem com o sinal de menos. Respiro e vejo se eu realmente troquei o sinal de quem tinha que trocar e de quem eu não mudei de lado, o sinal ficou bonitinho. X ficou bonitinho, menos 20 ficou bonitinho e os outros dois eu troquei o sinal. Ok, agora sim eu vou resolver. Como que resolve? Tem que transformar num termo só de cada lado. Eu vou juntar os semelhantes, sim? Quem que tem na frente desse x? Tem um número invisível, não é? Que número é esse? 1. Então, você tem um invisível e menos 5. Se você tem 1 e você deve 5... Pensa, eu tenho R$1, eu estou devendo 5. Não consigo pagar tudo, mas eu consigo diminuir minha dívida. Entrego R$1 e fico devendo menos, devendo 4. Então, tenho menos 4x. Agora, do lado de cá, o povo erra muito aqui. Respira. Devo 20, devo 40. Aqui é uma adição, a gente está pensando em dívida, dinheiro. Se você deve 20, você deve 40, você só tem dívida. Você não vai pagar nada, você vai ficar devendo muito. Quanto você vai ficar devendo no total? Então, você vai ficar devendo. No total, 20 com 40, você vai ficar devendo 60. Muito bem. Agora sim, você tem um termo só de um lado e um termo só do outro. Então, não se esqueça, na hora que você está juntando os termos, você está sempre pensando em dinheiro. É aquela regra do sinal do dinheiro. Tenho dinheiro, tenho bastante dinheiro. Tenho dívida, tenho bastante dívida. Agora, se eu tenho dinheiro e dívida, eu penso se dá para pagar ou não. Como que conclui essa conta? Está multiplicando, vai passar dividindo. Professora, tem um sinal de menos na frente do número. O que eu faço com esse sinal de menos? Se você quiser transformar, que nem eu gosto de fazer, o vezes já em dividir, você leva o sinal junto. Tá? Tem professor que gosta de vir aqui multiplicar por menos 1, porque multiplicar por menos 1 faz troca de sinal, e aí troca o sinal de todo mundo. Vou fazer do jeito que eu gosto, da multiplicação virar divisão. Então, x vai ser igual. Quem que já tinha do lado de lá? Menos 60. A multiplicação vai virar a divisão. Então, esse menos 4 que estava multiplicando vai ficar menos 4 dividindo. E agora eu vou fazer essa divisão. Primeiro, eu vou fazer a regra de sinal. Sinal na multiplicação e na divisão. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Sinais iguais, mais. Tabuada do 4 tem 60? Não, vou ter que dividir. Então, vamos dividir aqui, ó. 6 dá para pegar a tabuada do 4. Uma vez 4, 4. Duas vezes 4, 8. Uma vez, né? Uma vez 4, 4. 8 já ia passar. Sobram 2. Abaixo 0. Tem 20 na tabuada do 4? 20. 5 vezes? Dá 20. Sobra nada.
Ah, então deu 15 aqui, professora. Deu mais 15. Tá, professora, se eu não tivesse passado esse menos 4 dividindo, deixa eu apagar essa conta de dividir aqui. Vou pedir para vocês colocarem minha tela inteira só para eles verem essa conta, se já quiser tirando um print, tá bom? Agora, se você não quiser, se você quisesse multiplicar por menos 1, tá bom? Vou fazer aqui do lado, ó. Você está naquela linha aqui, ó, nessa linha aqui de baixo. Menos 4 vezes x igual a menos 60. Não quero passar esse menos 4 dividindo. Você pode vir aqui e multiplicar por menos 1. O que esse menos 1 faz? Troca o sinal da linha inteira. Então, fica 4x positivo e o 60 também fica positivo. E aí, sim, você passa dividindo e a conta vai ser a mesma que a minha. 60 dividido por 4, que dá 15. Tudo bem? Muito bem. Deixa eles tirarem um print da resolução, se eles quiserem tirar dessa ou da outra também. Pode tirar da outra, que é a mesma coisa. Muito bem. Agora a nossa última atividade. Professor Inês, atividade 3. Coloca aí na tela para eles, por favor. A gente tem aí um denominador só. Cuidado com esse termo menos 6 aí para não errar o sinalzinho. Com calma. Quanto tempo eles têm, professor Inês? Terão 3 minutos para colocar lá no chat o valor do x. Ok. Valor do x em 3 minutos. Tchau, tchau. Olá, voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram descobrir a resposta? Estão acertando? Só uma respostinha para algumas pessoas que colocaram ali no chat. Não vai ter com 2 denominadores? Sim, na próxima aula. Eu falei lá no comecinho. Então, na próxima aula, a gente vai ter com 2 denominadores que a gente vai ter que fazer o MMC. Próxima aula. Professor Inês, como foi o chat? Professora Roberta, nós tivemos alguns alunos colocando alguns números ali meio estranhos. Eu acho que eles se confundiram em algum sinalzinho. Mas a grande maioria colocou x igual a 12. Entre eles,
a Kimberly, o Rafael, o Caio, o João Gabriel, a Giovana, a Ana Carolina e o João Pedro. Eu também quero agradecer a participação de todas as escolas que estão aí, do interior e da capital. Entre elas, Guerra Junqueira, Escola Maria Tereza, Escola Professora Maria de Lourdes Guimarães, Caio Prado Júnior, Cristiano Osório de Oliveira, Zita de Godoy, Alzira Vale Hollenberg e Jeremias de Paula Eduardo. Vamos lá para a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Quero agradecer também o pessoal do Litoral, professora Inês. Você esqueceu do pessoal do Litoral. Vamos lá, então. Acontece. A gente tem esse número 3 dividindo, a gente vai ter que transformar na operação inversa. Divisão vai virar multiplicação. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar termo a termo por 3, certo? Então, cada termo que eu tenho aqui, eu vou multiplicar por 3. E ficou 3 vezes x sobre 3, mais 3 vezes 2, igual a 3 vezes x, menos 3 vezes 6. Corto 3, ficou só x. Vamos fazer as multiplicações. 3 vezes 2, 6. 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 6, 18. Como que a gente resolve a equação? Todo mundo que tem x para um lado, todo mundo que não tem para o outro. Então, repete o x aqui e repete o menos 18 do lado de cá. Porque eles estão na posição certa. O 3x tem um sinal de mais invisível, passa para o outro lado como menos 3x, operação inversa da adição é a subtração. E o mais 6, operação inversa, menos 6. Então, novamente, todo mundo que tem letra de um lado, todo mundo que não tem do outro. Juntos, termos semelhantes. Tenho 1x, devo 3x. Sempre cuidado com as regrinhas. Tenho 1, devo 3, diminuo a minha dívida, mas continuo devendo 2. Muito bom. E aqui? Devo 18, devo 6. Sou bem caloteira, tenho uma grande dívida. 18 com 6. Dá para fazer de cabeça? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ai, 24. Devo 24. Sim? Agora a multiplicação vai virar divisão. Eu vou passar esse menos 2 dividindo, tá bom? Então, x é igual a menos 24 dividido por menos 2. Professora, por que não fica menos? Porque você tem 2 sinais. Você tem que decidir para um só. Você não pode ter uma conta com 2 sinais. É um só. Então, sinais iguais, mais. 24 dividido por 2, esse dá para fazer de cabeça, dá 12. Então, vou pedir para colocar a minha tela para eles tirarem um print. Lembrando que podia ter multiplicado por menos 1 aquela linha ali de baixo e escrever 2x igual a 24. E aí ficava 24 dividido por 2. Deixa eu aumentar esse sinal de menos aqui. 24 dividido por 2, que daria 12 de qualquer jeito. E esse maisinho do final não precisava colocar. Pode ver que aí na minha resolução não tem o maisinho. Muito obrigada pela participação. Próxima aula, frações em 2 termos. Professora Inês, quer se despedir? Antes de me despedir, por favor, coloquem o QR Code. Pessoal, dá um print aí no QR Code, copie o link, avalie a nossa aula. Se você ficou com dúvida ou perdeu alguma aula, vai no YouTube e assista de novo para tirar suas dúvidas, tá? E, para finalizar, professora Roberta, eu só queria agradecer ao aluno Guilherme, que falou que teve aula comigo de tecnologia, deve ter sido lá no Ascendino Reis. Oi, Guilherme, tudo bem? Obrigada, viu? Gente, até a próxima aula para 2 frações ou mais. Tchau, pessoal. Gravando, take 1. Eita, já foi? Pega aqui, pega aqui. Fala, galera, tudo bem? Eu tô aqui para contar uma coisa para vocês. É uma coisinha que vai ajudar todo mundo por aí. A partir de setembro, você vai poder acessar o repositório das aulas através do aplicativo do Centro de Mídias sem usar nadinha da sua franquia de internet. Sim, eu disse de graça. E você deve estar se perguntando o que é mesmo repositório? Calma, eu já te explico. Repositório é onde ficam guardados os vídeos das aulas e também os slides de apoio de cada aula. Tudo disponível para você, ó, facinho. Ah, gente, ter acesso a todo esse material é uma baita ajuda para alunos e professores. É ou não é? Olha só, lá você faz a busca do material por ano,
por série ou por componente curricular. Então se você perdeu uma aula, se você ficou com dúvida, ou melhor, se você quer aprofundar os estudos em determinada matéria, a gente dá uma mãozinha para você. Agora, fique esperto, para ter acesso gratuito a todo esse material, tem que ser através do aplicativo do Centro de Mídias, ok? Para quem gosta de estudar, esse é um presentão, não é? Então, ó, força, foco e continue acompanhando as aulas através do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Até mais! Tchau!